Mas já que você falou de São Simão, eu tenho que voltar a São Simão, porque a história de São Simão é muito cativante, né? Tem uma passagem assim que também está ali relatada no livro, e muito atrelada também à família, né? Aos avós do Joaquim Diniz Junqueira, que viveram em São Simão, eram donos das fazendas Lajeado, e também dos tios e tias dele, né? Então, para você ter ideia, tem um tio dele, o Gabriel, que depois é o comendador Gabriel Diniz Junqueira, ele vai ser o primeiro vereador de São Simão, mas isso ainda lá em Casa Branca, né? A sede ficava em Casa Branca, ele era vereador lá. Quando o São Simão, então, consegue vir à Câmara, ele continua sendo vereador, né, intendente, que era o que a gente chama hoje de prefeito, e ele, Gabriel, e o tio Herculano dele também, viviam lá na política em São Simão, né? Assim como outras famílias que depois vão se configurar como famílias tradicionais de Ribeirão, como, por exemplo, os Nogueiras, os Vilelas, né? Todos estão em São Simão, nos idos dos 1800, 60, 50, 70, né? Então, por exemplo, o início do café nessa região, né? Ele se dá entre São Simão e Ribeirão Preto, e justamente são esses dois tios do Joaquim Diniz Junqueira, né? São os dois tios que têm uma plantação de café em 1870. Né? Essa plantação de café inicial ela não vai muito adiante, porque eles ainda não sabiam bem as técnicas de plantio e plantaram em região baixa. Né? O café tem que ser plantado na região alta, senão a geada acaba com ele. Foi o que aconteceu nessa primeira experiência. Mas você note, a família já enveredava por este caminho da cafeicultura. E como você disse, lá em São Simão, né? São Simão sofre muito com as epidemias, né, de febre amarela, né? Então são 3 surtos, né, que acabam por formatar ali, gerar uma epidemia em São Simão. E justamente essa epidemia ela acaba, né, se chocando com esse monopólio do poder, né, dessas grandes famílias proprietárias de terra lá em São Simão, né? Então essas famílias inicialmente elas não dão muita importância à epidemia, né? Não vão muito em busca, né? Não se tinha vacina, mas certamente eles negaram todo aquele processo e mantém um controle, né, danado do poder e negando a própria ajuda da província, né, em conter aquela epidemia. O que acontece que em dado momento, no terceiro surto, né, a cidade é esvaziada plenamente, né, as pessoas têm que fugir em função da quantidade, mais que a quantidade de morte, era a quantidade, né, de alarde, né, uma doença que acabou figurando de forma enraizada no período. E o que acontece? Né? E São Simão fica marcada, né, por esse surto, né? E aí entra muito na memória coletiva de São Simão que foi justamente o processo epidêmico que fez com que a cidade não crescesse, né? Não fosse adiante, né? E sim, São Simão. Mas não é bem isso, né? Na verdade, a gente tinha uma imensa concentração de terras e de poder neste período, né? Que, em face a esse interesse desses grupos mandatários, eles não permitem que novas populações se adentrem e cheguem, produzam em São Simão. Então, por exemplo, São Simão recebeu uma grande quantidade, né, de americanos ainda no final dos anos de 1860, né, que foram lá para os Estados Unidos, vieram dos Estados Unidos aqui para a região, já que eu estou em Ribeirão Preto, foram lá para São Simão, né, buscando terras para comprar. E no máximo que eles conseguiam era o quê? Terras para trabalhar. Né? Então, até uma coisa interessante que começa já uma prática de mão de obra assalariada ali com esses americanos, justamente na família dos Junqueiras, né? Mas os americanos não queriam, fugindo das guerras lá nos Estados Unidos, né? Eles não queriam trabalhar aos outros, né? Ser empregados de outros, eles queriam comprar as terras. Então, esse grupo, né? Eles acabam saindo de São Simão e vão para onde? Para a atual cidade de Americana. E você vê que Americana é uma outra cidade grandiosa, né? Industrial, né? Então você vê, São Simão teve várias possibilidades, né, de galgar ali uma mudança populacional e econômica e acaba não passando por isso, né? Não tem essa chance em face à concentração de poder. E aí, quem é a bola da vez? É justamente Ribeirão Preto, né? Está numa sequência, num território muito mais plano também, e estava aos pés da grande fazenda dos Junqueiras, né? Que tem interesse o quê? Que aquela nova área venha a ser ocupada
voltada para justamente uma valorização das terras que ali eles possuíam. Então a família vai se deslocando a São Simão, assim como com todo mundo que trabalhava para eles, com todos os votantes, né? Toda uma estrutura que eles vão montando ali para Ribeirão Preto, uma terra também esplêndida, São Simão também o tem, né? Mas receber um fluxo econômico que já estava saindo lá do vale, né? Que já estava na região de Campinas e subindo o estado.